Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do CyclePy. Meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu vou falar de uma tarefa chamada de Symmetry Span Task. Estou aqui no site do professor Randall Engel, um expert, um líder da área de capacidade de memória de trabalho e atenção executiva. Como ele estuda diferenças individuais em processos cognitivos, ele próprio e seus colaboradores desenvolveram uma série de tarefas para estudos de diferenças individuais, para tentar mensurar, mapear esses diferentes processos. Algumas dessas tarefas são chamadas de Complex Span Tasks, né? Tá aqui o nome aqui em cima, que são tarefas que tentam estimar a capacidade de memória de trabalho. Capacidade de memória de trabalho pode ser pensada como a capacidade de manipular e armazenar informações. Então, quando eu tenho que pegar alguma informação, manipular essa informação, fazer alguma coisa com essa informação para depois lembrar, eu estou utilizando capacidade de memória de trabalho. Por exemplo, quando você está lendo um texto e tem uma informação no texto, daqui a pouco o participante, o escritor ali, o autor, abre um parênteses, tem uma ideia ali que é tangencial ao assunto, depois ele retoma a ideia principal. Você precisa ir armazenando aquela informação, manipulando para você entender. Às vezes o referente ele está utilizando o nome próprio, daqui a pouco ele utiliza ele, ela, este, ela, aquilo, esse, isso, aquilo, não sei o quê. Chama pelo nome, chama pela profissão, chama pelo sobrenome. Então, você precisa da capacidade de memória de trabalho boa para você entender o que eu estou falando, para você organizar o seu discurso para fazer uma apresentação em público. Então, é um construto extremamente importante em psicologia, pois prediz uma ampla gama de resultados no mundo real. Então é extremamente relevante. E é importante que nós consigamos mensurar essa capacidade de memória de trabalho de uma maneira confiável do ponto de vista psicométrico, para que tenha valor, né? Para que eu consiga predizer alguma coisa, a medida tem que ser boa, né? Não adianta pegar uma balança que não mensura bem massa e tentar tirar grandes conclusões sobre as massas mensuradas nessa balança. Okay? Então, basicamente, o Randall Engel desenvolveu uma série de tarefas, tá? O problema é que ele desenvolveu e disponibiliza aqui para download num software chamado ePrime. E o ePrime é um software pago. E se você não tem dinheiro como eu, você não consegue utilizar os programas que você vai baixar, mas você não tem o software necessário para rodar os programas. Aí o que você faz? Senta e chora. Qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é apresentar algumas dessas tarefas. Né? No vídeo anterior, recomendo que você assista, inclusive, porque eu vou ser mais breve nesse do que eu fui no anterior. No vídeo anterior eu falei sobre o Operation Span, que é uma das tarefas que fica sob o nome guarda-chuva de Complex Span Tasks. Hoje eu vou falar sobre o Symmetry Span, recomendo que você assista também o vídeo de Operation Span. E a ideia é que eu disponibilize gratuitamente acesso ao programa que eu vou rodar aqui hoje, numa breve demonstração, para que você baixe esse programa, edite da maneira que você quiser, utilize em suas pesquisas e num software gratuito como o CyclePy, né? Bom, sem mais delongas, deixa eu falar um pouquinho da tarefa. A tarefa é a seguinte, talvez seja útil abrir aqui o meu computador. Aqui. Bom, o Symmetry Span ele vai ter duas tarefas basicamente. Uma tarefa que é a tarefa distratora, ou a tarefa de processamento, né, como o pessoal chama. Aí a tarefa de processamento é basicamente a seguinte. O participante vai ver grids, né, eu estou chamando de grades quadriculadas por enquanto, por falta de um melhor nome. Mas ele vai ver esses grids aqui e basicamente a tarefa do participante é decidir. Deixa eu pegar um grid específico aqui. Esse daqui, ó. Vou abri-lo. O participante tem que decidir. Esse grid aqui, participante, ele é simétrico e por isso o nome da tarefa de Symmetry Span, ele é simétrico. Se eu traçar uma reta aqui, como essa reta vermelha, horizontal no centro, esse lado aqui é simétrico a esse, ou seja, são espelhados? Se eles forem espelhados, você vai responder que sim, são simétricos. Se não forem espelhados, vai dizer que não são simétricos. Deixa eu pegar um exemplo aqui de um que não é simétrico, que é o nosso modelo também. Cadê essa desgraça? Espera aí, aqui, achei. Esses são os dois únicos que tem a reta vermelha, porque eles são exemplos, tá? Esse aqui é um exemplo de um grid que não é simétrico, porque aqui tem um quadrado branco e aqui já não tem, já mataria a questão, né? Na verdade eles são simétricos, mas eles são simétricos em relação a esse eixo aqui. Se a reta estivesse aqui, essa parte aqui é espelhada dessa parte de baixo. Mas a simetria sempre vai ter que ser julgada aqui em relação a essa reta vertical.
Durante a tarefa, o participante não vai ver a reta vertical, ou seja, ele tem que imaginar essa reta vertical e fazer a avaliação, fazer o julgamento dele. E entre uma tentativa e outra, o participante vai ver um grid na tela, que é algo mais ou menos como isso daqui. Isso aqui está muito grande. Pera aí, deixa eu tentar minimizar aqui. Ele vai ver um grid assim, que não vão ter esses quadriculadinhos aqui não, ele vai ser um grid 4x4 e de vez em quando vai aparecer um quadrado vermelho em algum lugar aqui. Por exemplo, um quadrado aqui que era para estar preenchido, mas não está. Enfim, não sei. Aqui. Agora sim. O quadrado vai aparecer aqui, daí ele vai ver um outro grid, ele tem que julgar se é simétrico ou não, depois vai aparecer um quadrado aqui, ele tem que julgar se outro grid é simétrico ou não, vai aparecer um quadrado aqui. O que ele tem que memorizar aqui? Ele tem que memorizar onde que acendeu esse quadrado vermelho, e depois ele vai ter que clicar nesse grid para lembrar a sequência que ele viu. É mais fácil eu demonstrar para vocês do que ficar explicando aqui, mas qual que é a ideia? O programa vai ter 4 etapas e eu vou demonstrar cada uma delas para vocês agora. Vou pôr aqui Relâmpago Marquinhos, It's Me, ok. A ideia basicamente dessa tarefa é tentar estimar a capacidade de memória de trabalho dos participantes utilizando uma tarefa aí, visoespacial. Todas as respostas vão ser dadas com o mouse. Vou avançar. Não vou ler as instruções, eu não sei se elas estão totalmente claras. Teria que dar uma calibrada aí, testar com os participantes para ver se eles entendem ou não. Mas basicamente o que eu estou explicando, a primeira tarefa qual que vai ser? A primeira tarefa vai ser a tarefa de memória. Então, ó, acendeu aqui e acendeu aqui. Olha que difícil a tarefa. Clicar aqui é o primeiro, clicar aqui é o segundo. Ah, cliquei errado, só limpar. Por exemplo, fui clicar aqui e cliquei aqui. Limpa, começa de novo. Ele sempre limpa tudo, tá? Se eu estiver clicando em vários aqui, ele vai limpar tudo. Cliquei aqui, primeiro, cliquei aqui o segundo, enviar. Ele deu que eu lembrei corretamente de 2. Agora aqui e aqui. Por enquanto está simples, enviar, ok, show de bola. Mais uma tentativa, essa é a primeira etapa da tarefa, é só um aquecimento. Deixa eu errar agora, né? Vou pôr na ordem inversa. Coloquei na ordem inversa, ele deu que eu errei os dois. Por quê? Porque ele considera a ordem. A ordem é importante. Agora a gente chega na segunda etapa da tarefa, que é a tarefa de simetria. Então, na tarefa de simetria, esse aqui está aparecendo como um exemplo apenas, então a tarefa não começou ainda. Você vai ter que avaliar a simetria da figura, né? Ele vai explicando ali onde que você tem que considerar a simetria no eixo vertical. Ele fala que a linha vermelha não vai aparecer durante a tarefa, ela está aparecendo agora apenas para fins didáticos. Aí eu dou um exemplo aqui, ó. Nesse caso, você aperte sim, clique no botão. Aqui não tem botão sim, por quê? Porque ainda não começou a tarefa. Mas clique no botão sim nesse caso, porque ela é simétrica, e nesse caso, clique no botão não, porque não é simétrica, né? Ok, avançar e vai começar a tarefa, tá? E vão ser 15 tentativas, tá? Ó, aqui, por exemplo, ele é simétrico em relação ao eixo vertical. Vou continuar e vou dar minha resposta. Sim, deu como correto. Aqui, novamente, eu acho que é simétrico. Continuar, sim. Aqui, eu acho que é simétrico também. Continuar, sim. Aqui, eu também acho que é simétrico. Continuar, sim. Enquanto eu estou respondendo, ele está calculando o tempo de reação, ou seja, o tempo que eu levo para dar minha resposta. Tá? Que nem nessa tentativa que eu estou demorando mais. No final das 15 tentativas, ele vai calcular a média dessas 15 tentativas. E com base nessa média, ele vai fazer um cálculo ali, que pra gente não importa muito como é esse cálculo, mas esse cálculo que ele vai fazer vai determinar qual é o tempo que eu tenho para resolver essa tarefa posteriormente. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. Ó, esse daqui é bem capcioso. Ó. Esse aqui eu acho que ele é simétrico, mas eu acho que ele é simétrico em relação a esse eixo aqui. A diagonal, porque ó, aqui está faltando um quadradinho que tem, então eu diria que não. Tem uns que são mais complicadinhos. Sim. Esse aqui eu acho que é também, continuar, sim. Esse também acho que sim. Esse daqui não, esse daqui eu acho que ele é simétrico. Enfim, eles tentam pegar problemas mais difíceis mesmo, né? Não tenta dar coisa muito fácil também, né? Tem uns que confundem. Sim. Sim. Acho que sim. Acho que sim. Esse aqui parece simétrico, mas ele é simétrico em relação a algum outro. Acho que talvez aqui ele é simétrico. Não, nem assim, né? Ué, não sei. Eu sei que ele não é simétrico no eixo, que importa. Beleza, terminou a segunda etapa. O que acontece? Ele calculou o tempo de reação das 15 primeiras tentativas.
ele gerou um número, não importa qual é esse número. Por que ele gera esse número? Porque eu posso ter levado mais tempo para resolver isso, porque eu não sou bom com orientação visoespacial. Você que é bom em orientação visoespacial, fez rapidão, meu tempo foi maior que o seu tempo foi menor. Quando chegar agora nessa etapa, na etapa que eu estou falando neste momento, a próxima etapa, agora o participante vai ter que fazer as duas coisas, a tarefa de simetria e vai aparecer aqueles quadradinhos vermelhos que ele tem que memorizar. Só que eu não quero que ele priorize a tarefa de simetria e tome pau na tarefa de memória, e também não quero que ele vá muito bem na tarefa de memória, porque ele está fazendo, que nem o rabo, a tarefa de simetria. Então, o que acontece? Eu quero que ele tente ir bem nas duas tarefas. Ao mesmo tempo, eu não quero que ele fique, durante a tarefa de simetria, ensaiando na cabeça dele a tarefa de memória. Então eu coloco uma restrição de tempo da tarefa de simetria para que quando ele estiver na tarefa de simetria, ele realmente esteja se focando na tarefa de simetria. E esse tempo foi estimado antes naquelas 15 primeiras tentativas com essa média e um valorzinho ali que é calculado um pouquinho acima da média. Okay? E isso varia de participante para participante. Né? Quem é muito bom vai ter um tempo menor agora para fazer a próxima etapa, quem não é tão bom vai ter um tempo maior. Aqui foi dadas todas as instruções são longas, porque eu falo aqui que o participante na tarefa de simetria vai ter que acertar pelo menos 85% das tentativas, ou seja, ele não pode ir muito mal em nenhuma das tarefas. Eu quero que ele vá bem nas duas, porque eu não quero que ele escolha uma tarefa para ir bem, eu quero que ele faça as duas. O objetivo da tarefa, a tarefa foi desenhada para ser assim. Então, agora vai ter mais 3 tentativas, que é um treino ainda, para ele pegar essa parte, como fazer a tarefa as duas ao mesmo tempo. Então, ó, aqui é simétrico. Se eu ficar enrolando e conversando com vocês aqui agora, um tempão, vai chegar uma hora que vai passar essa tela. Por quê? Porque estourou meu tempo para resolver. Aí ele vai contar como um erro. Eu errei, não deu tempo, não respondi e passou. Só que esse tempo vai ser um pouco longo. Ó, agora ele passou sozinho, viu? Passou. E ele acendeu um quadradinho. Eu vou responder agora aqui. E ele contou como erro, tá, gente? Sim. E agora eu vou ter que dar minha resposta. Ó. Se eu não me engano, foi esse e esse. Então eu acho que se eu estiver respondendo certo, aqui não tem tempo limite, tá, gente? Só tem tempo limite ali na primeira parte. Se eu estiver respondendo certo agora, ele vai dizer que eu acertei os 2 quadradinhos aqui e que na tarefa de simetria eu errei 1. Ó, foi exatamente, ó, 2 de 2 e errei 1. Adicionalmente, aqui no canto superior direito agora vai aparecer meu desempenho acumulado nessa tarefa aqui. Né? E eu tenho que manter ele acima de 85%, né? É o combinado. Então, ó, vou responder aqui, enviar, ó, tá em 95%. Ele dá muitas informações nessa tela aqui. Isso é fácil, é simétrico. Esse daqui é simétrico não, esse daqui eu acho que é também. Enviar, acertei, ok, show de bola. Chegamos ao fim da prática, ou seja, agora nós vamos à última etapa da sessão, que é a etapa mais importante, porque é agora realmente que a capacidade de memória de trabalho vai ser mensurada. Tudo que foi feito antes foi meio que um treino, né? Agora é a parte importante, agora que o bicho pega. Agora vamos ter tentativas aí de comprimento, se eu não me engano é 2, 3, 4, 5. Posso estar enganado, mas eu acho que é 2, 3, 4, 5. O que isso significa? Significa que agora o número de sequências da matriz ali para avaliar a simetria e para lembrar do quadradinho vermelho pode variar entre 2 e 5. 2 a gente já fez, é mais fácil. 5 começa a ficar bem complicado memorizar aquela sequência, tendo que sair bem nas duas tarefas. Mas a ideia é essa. A ideia é eu conseguir separar com essas tentativas mais fáceis e mais difíceis quem tem uma capacidade de memória de trabalho maior e quem tem uma capacidade de memória de trabalho menor. Além disso, cada uma dessas tentativas com duas sequências de tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5, cada uma delas vai acontecer 3 vezes. Okay? Então, ó, 5 com 2 dá 7, 7, 14. Eu não lembro, na verdade, se é isso. Eu acho que é. Porque ó, dá 14, né? Se eu somar 2 com 3 com 4 com 5 dá 14. Vezes 3 dá 42. 42 é a pontuação máxima nessa tarefa. E a ordem que elas vão aparecer é embaralhado. Então, de repente, eu pego já na primeira tentativa uma sequência de tamanho 5, né? Já começo me lascando. Ou às vezes eu começo dou sorte de pegar 2 ali, né? A ideia é que, tipo, não quero deixar só as tentativas difíceis por final, porque às vezes a pessoa erra, não porque ela tem uma capacidade de memória de trabalho ruim, mas porque ela pegou as difíceis no final. Então as fáceis e as difíceis vão estar espalhadas ao longo de toda a tarefa. Como essa tarefa demora uns 10, 12 minutos,
eu não vou executar ela na íntegra, eu vou executar só uma tentativa aqui. Mas é a mesma coisa do que a gente acabou de fazer, com a diferença de que agora o comprimento pode mudar. Ó, apareceu aqui o segundo. Apareceu do lado. Aqui não é simétrico. Eu sou muito ruim nisso, gente. Vou confessar para vocês. Esse é simétrico. Ó, se eu não me engano foi esse, depois esse, depois esse, depois esse e depois esse. Acertei tudo e errei um lá nas tentativas de simetria. Teve um que eu errei que eu não percebi. Vou fazer só mais uma. Eu peguei os 5 já de cara, né? Como vocês viram. Já comecei me lascando mesmo. Eu peguei o mais difícil. Esse não é simétrico. Então foi esse e esse. Esse parece que é simétrico. Aí esse eu vou errar. Tô muito longe um do outro. Eu vou tomar pau, certeza. Ó, se eu não me engano foi esse e esse. Agora esse que eu tô na dúvida se foi esse. E que foi esse, eu acho. Acertei todos. Ok. Gente, eu não vou prosseguir, porque a tarefa vai continuar, vai demorar um pouquinho. Mas só para finalizar, deixa eu dar um ESC aqui, senão ele vai ficar passando. Não, ele vai passar, então deixa eu dar um ESC. Eu vou fazer uma sequência de tentativas, tá? E depois de fazer essa sequência de tentativas, ele vai dar o desempenho ali no arquivo de saídas. E esse arquivo aqui, se você quiser, ele vai estar na descrição do vídeo, no link por GitHub, como eu disse. E também na pasta vai ter um dicionário, ou seja, uma chave que explica o significado de cada uma das colunas relevantes que saem no arquivo do CirclePy, tá? Para você entender. E caso de dúvida, você pode entrar em contato comigo. Mas esse é o meu esforço aqui de tentar disponibilizar essas tarefas que o Randall Engel disponibiliza num software comercial, aqui disponibilizando num software gratuito. Ok? Espero que o material seja útil e que te ajude a conduzir suas pesquisas, suas demonstrações e seja relevante para você, tá bom? Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.